Você está ansioso por alguma coisa ou preocupado? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Sobre como vencer a ansiedade no momento que ela vier. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Bom, a gente fica preocupado com muitas coisas na nossa vida. Ficamos preocupados com a nossa vida financeira, ficamos preocupados com a saúde, ficamos preocupados com a nossa família. Desde pequenas até grandes coisas, a gente fica preocupado. A gente fica preocupado com o nosso futuro, como vai ser amanhã, como vai ser o meu futuro, como que eu vou resolver isso, como que eu vou resolver aquilo. Então a gente fica ansioso, a gente fica preocupado. Mas aqui em Filipenses, né, nesse versículo está dizendo que não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, não andar ansioso por nada. Daí a gente lê esse versículo e a gente pensamos, mas como que eu não vou ficar ansioso? Porque quando eu vou ver, eu já fiquei ansioso, eu já tô ansioso, eu já tô preocupado. Então, como vencer essa ansiedade quando ela vier? Como que eu não vou ficar ansioso? Como que eu não vou ficar preocupado? E a resposta está aqui nesse versículo mesmo. Então, o primeiro é: não ande ansioso por coisa alguma, ou seja, não andar ansioso por nada. Não é a gente não ficar ansioso por alguma coisa, mas outro, eu tô ansiosa, eu tô preocupada. Ah, eu não tô preocupada com isso, mas eu tô preocupada com isso. Eu não tô ansioso pela minha saúde, se eu vou ficar bem, se eu não vou, mas eu tô preocupada ali com a minha vida financeira. Aqui está dizendo pra gente não ficar ansioso por nada, por coisa alguma. O segundo, como vencer a ansiedade, é: mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Então aqui está dizendo que em tudo, pela oração e súplica, apresente seus pedidos a Deus. Então, o segundo passo para a gente vencer a ansiedade é a oração. É a gente orar ao Senhor. É a gente entregar a Ele o que está nos preocupando. E aqui está falando tudo, em tudo. É para a gente orar. Tudo aquilo que está nos fazendo ficar ansioso é para a gente entregar ao Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, tudo aquilo que está nos deixando ansioso, tudo aquilo que está te deixando ansioso é o quê? É na sua vida financeira, é incerteza de alguma coisa, do seu futuro, é lá no seu trabalho que está te fazendo você ficar ansioso, preocupado, é na sua saúde, é na sua família, alguma coisa na sua família. Aqui está falando para a gente entregar ao Senhor, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, lançar a Ele isso que está te deixando ansioso. E como que eu lanço? É orando, é falando: Senhor, eu estou ansioso por conta disso, por conta daquilo, eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo. Então aqui fala em tudo, mas em tudo,
pela oração e súplica, apresente seus pedidos a Deus. Então, o segundo passo é a gente orar. É tudo aquilo que está nos deixando preocupado, é a gente pegar e entregar ao Senhor e falar com Ele o que está nos deixando preocupado. E o terceiro passo é buscar o reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E em Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Então, o terceiro passo é a gente buscar o reino de Deus, é a gente manter o nosso pensamento em Jesus, porque quando a gente preenche o nosso coração com Jesus, quando a gente preenche o nosso coração do Senhor, com a presença dEle, aquilo que está nos deixando ansioso vai indo embora, a gente vai entregando para Ele e vai descansando nele. Quando a gente estamos preenchido de Deus, com o nosso coração, com a nossa mente preenchida do Senhor, preenchida com a palavra, com louvor, com a oração, tudo aquilo que está nos deixando preocupado vai diminuindo, porque a gente estamos ocupando a nossa mente com o Senhor. Então aqui está falando o quê? Lá em Mateus, para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E também Colossenses diz para nós manter o nosso pensamento nas coisas do alto. Então, às vezes a gente mantém o nosso pensamento muito nas coisas daqui, no que a gente precisamos fazer, do que eu preciso resolver, do que eu preciso dar conta. E isso que acaba nos deixando ansioso e preocupado. Mas quando a gente começa a preencher o nosso coração e a nossa mente com o Senhor, Ele vai trazendo a paz, Ele vai trazendo a calmaria para o nosso coração, para a nossa mente. E a ansiedade, a preocupação vai diminuindo, porque a gente sabemos que Ele está no controle. A gente começa a descansar nele e a querer, a buscar mais da presença dele, a querer se preencher mais dele. Então, quando estamos preenchidos com o Senhor, a ansiedade, a preocupação não vai ter um lugar no nosso coração. Ela pode até vir, mas a gente nos enche com a presença dele, nos enche com a presença do Senhor e confiamos nele, que ele está no controle. Então, o terceiro passo é a gente buscar o reino do Senhor, é manter o pensamento nele, não nas preocupações, não nos problemas, não nas dificuldades, mas nele, que daí a gente nos entregamos a ele, a gente entrega a nossa vida, entrega o nosso coração a ele. E o quarto passo é a gente confiar no Senhor. Em Salmos, capítulo 37, versículo 5 diz: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então precisamos confiar em Deus, confiar que Ele é todo poderoso, que Ele sabe do nosso amanhã. Às vezes a gente quer dar conta de tudo, a gente quer pegar tudo, dar conta de tudo, mas não, precisamos confiar em Deus, precisamos confiar que Ele está no controle, Ele está no comando. Nós não sabemos o nosso amanhã, nós não sabemos o nosso futuro, mas Deus, Ele já sabe. Então precisamos confiar que Ele está no controle da nossa vida, que Ele está no controle das suas finanças, Ele está no controle da sua família, da sua saúde, do seu trabalho. Ele está no controle. Então aqui diz para nós entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar. Então confie no Senhor, confie nele, porque Ele agirá.
Ele sabe de tudo. Ele tem o controle de tudo e ele sabe como fazer as coisas. E o quinto é a gente fazer a nossa parte, mas descansar. Nesse mesmo capítulo de Salmos 37, mas o versículo 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Então, a gente precisamos também fazer a nossa parte. Se você quer um emprego, se você está à procura de um emprego, você precisa fazer a sua parte, que é o quê? Entregar currículo, ir atrás. Mas você vai fazer o quê? Descansar, que é o Senhor que vai abrir as portas para você, que é o Senhor que vai preparar a melhor porta de emprego. Então, é um exemplo, você quer um emprego, você vai fazer a sua parte, mas você vai descansar, que é o Senhor quem vai estar preparando tudo. E é em tudo, todas as áreas da nossa vida, a gente faz a nossa parte, aquilo que estiver ao nosso alcance, mas a gente descansa no Senhor e espera com paciência, aguardar com paciência. Então, quando a gente plantamos, precisamos aguardar aquela flor nascer. Se você planta ali uma flor, você planta ali, você precisa ter paciência para esperar ela crescer. Então é assim na nossa vida. A gente planta algo, mas precisamos esperar no Senhor com paciência e descansar nele, descansar no Senhor, que Ele está no controle, que Ele agirá. Então você faz a sua parte, mas também descanse nele, descanse no Senhor, porque é Ele que vai agir, Ele que vai fazer o melhor. E o outro passo é a gente ser grato ao Senhor. Às vezes a gente fica tão preocupado, ansioso pelo que a gente ainda não tem, que a gente esquecemos de ser, às vezes, grato pelo que temos. Esquecemos do que o Senhor já fez, do que que Ele tem feito ainda. Então precisamos ser gratos pelo que o Senhor já fez por nós e ainda faz. No mesmo versículo 6 de Filipenses 4 diz: e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus. Ou seja, a gente já ser grato, já agradecer ao Senhor pelo que Ele vai fazer e ser grato pelo que Ele já fez por nós. Então, às vezes a gente fica tão ansioso pelo que não temos ainda e não agradecemos, não somos gratos pelo que já temos, pelo que o Senhor já fez. Se a gente olhar lá atrás, pelo que o Senhor já fez, a gente orou, a gente buscou e o Senhor, Ele agiu, Ele abençoou. Como Ele não vai abençoar agora também? Se Ele já nos abençoou. Se a gente orou, se a gente clamou e Ele nos abençoou, Ele agiu na nossa vida. Então, para nós vencermos a ansiedade também, é a gente ser mais grato ao Senhor, é a gente agradecer a Ele pelo que a gente já temos, pelo cuidado dele de cada dia. Lá em Mateus capítulo 7 e versículo 9 diz: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então aqui está falando o quê? Se a gente que somos falhos, pecadores, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, sabemos cuidar dos nossos filhos, se o nosso filho pedir um pão, a gente não vai dar uma pedra. Se nosso filho pedir um peixe, a gente não vai dar uma cobra. A gente sabe dar coisas boas para o nosso filho.
Diz aqui o quê? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então, se a gente sabe dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é perfeito, que é santo, que sabe do nosso futuro, sabe do nosso amanhã, Ele dará coisas boas ao que lhe pedirem. Se a gente sabe cuidar tão bem dos nossos, quanto mais o nosso Pai. Então, que a gente venha ser grato ao Senhor. Sermos gratos pelo que já temos. E descansar nele, porque ele tem cuidado de nós. Então, se você está ansioso, preocupado com alguma coisa, que você venha orar ao Senhor, entregando a Ele aquilo que está te preocupando e aquilo que está te deixando ansioso. E busque a Ele, busque a presença dEle, porque a paz dEle vai invadir o nosso coração. Então vamos fazer uma oração neste momento. Senhor nosso Deus, nós recebemos, Senhor, essa palavra sobre as nossas vidas. Nós entregamos tudo aquilo que tem nos deixado preocupado, ansioso, afadigado. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor. Seja na nossa vida financeira, no trabalho, na família, na área da saúde. Nós entregamos em Tuas mãos. Que a Tua paz, Senhor, venha invadir o nosso coração, venha invadir a nossa mente, que nós venhamos buscar ao Senhor, que nós venhamos manter o nosso pensamento em Ti, e não nas preocupações, não na ansiedade, mas que o nosso pensamento, o nosso coração venha estar em Ti, que essa palavra venha estar guardada no nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.